Iniciando gravação. Tchum, tchum, tchum. Eu acho que agora a gente está no ar, Elaine. Então, vamos começar? Bora! Vamos embora, né? Estamos aqui para mais um bate-papo rápido de imprensa e coronavírus, dessa vez com a Elaine Tavares. A Elaine é uma grande amiga, já tivemos em várias atividades juntos, né? Em eventos de blogueiros aqui em São Paulo, evento de blogueiros aí em Santa Catarina, né? Ela edita o blog Palavras Insurgentes, que é um blog super legal. Quem não conhece, entre e acompanhe. É uma libertária, ideias super arrojadas, né? Ela é uma das fundadoras do Instituto de Estudos Latino-Americanos, IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? O IELA também tem produzido muita coisa, né? É uma entidade decisiva na solidariedade à América Latina, esse espírito latino-americano que nós devemos todos ter, né? De pertencimento. Né? De pertencimento. Então, brigadão por você ter topado, viu, Elaine? Brigadão mesmo, tá? Então, vamos lá. Tamo aí. Vamos nós, então. Estava te dizendo, essa semana saiu uma notinha na Folha que os técnicos do Ministério da Saúde estão falando que Santa Catarina deve ser o próximo foco, epicentro do coronavírus aqui no Brasil, né? Depois dessas cenas lamentáveis de Manaus, iria agora para Santa Catarina. Aumentaram muitos casos e também mortes estão crescendo, né? Do lado disso, a gente vê cenas deprimentes ocorrendo em Santa Catarina. Uma delas foi aquela cena patética com saxofone, fila de funcionários aplaudindo num shopping de Blumenau, né? Então, eu queria entender de você, Elaine, como que está a situação do coronavírus, dessa pandemia, dessa desgraceira toda aí em Santa Catarina, e especialmente como isso tem atingido as camadas mais populares, as camadas mais carentes da população. A bola está contigo. Então, aqui em Santa Catarina foi muito surpreendente, porque logo que esse processo da pandemia começou, tanto o governador Moisés quanto o nosso prefeito aqui da capital, o Jean Loureiro, eles imediatamente chamaram coletivas, foram para a televisão, imediatamente instituíram essa ideia do isolamento social, fazendo uma campanha muito forte pela necessidade do isolamento social, e imediatamente todo mundo comprou essa ideia, né, de uma forma muito rápida, foi muito interessante, assim. Inclusive, a gente que é adversário político, né, dessas duas criaturas, a gente ficou, assim, surpresa, pô, agiram, né, corretamente, estão aí fazendo as coisas que têm que ser feitas e tal, imediatamente a universidade, todas as instituições públicas foram entrando, né, nesse processo de isolamento social. Só que aí começou toda essa campanha do presidente do Brasil, né, que começou a dizer que isso era uma bobagem, que não sei o quê, então começou a haver uma pressão, né. O Moisés é um governador que foi eleito na esteira desse cometa Bolsonaro, embora agora esteja se descolando já, né, do Bolsonaro já há algum tempo, mas se elegeu nessa esteira, portanto, com esses eleitores, né, de Bolsonaro. Então começou essa pressão também dos eleitores, teve passeata aqui em Florianópolis também, né, passeata não, carreata, né, que eles não saem dos carros. Eles não saem não, eles ficam com a mascarinha. E aí começou a pressão também dos empresários. Então, também de maneira surpreendente, nós catarinenses vimos o nosso governador ir abrindo, né, se abrindo para essa pressão, a tal ponto que ele então resolveu liberar algumas questões que ele chamava de essenciais, né, entre elas shoppings, né, barbearias, como serviços essenciais. Então, foi uma gritaria geral aqui, né, da população, de parte da população, porque Santa Catarina foi um estado que teve a votação do Jair Bolsonaro foi aqui, passou dos 70%, né? Pois é. Então tem essa pressão toda, e aí começou a degringolada, digamos assim, né? O prefeito da capital segurou ainda algum tempo, né? Manteve o discurso de vamos seguir a ciência, vamos manter o isolamento e tal, mas também começou a ser pressionado, obviamente, pelo empresariado local, e começou a liberar coisas também. Então, a gente que vinha num processo de isolamento social que já durava quase 30 dias, começou a abrir tudo, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos com praticamente tudo está aberto. Comércio, a única coisa que não está realmente funcionando é o transporte coletivo, que também é um contrassenso, porque eles abrem o comércio e os trabalhadores têm que se virar nos 30 para chegar nos seus postos de trabalho.
Então, essa é a loucura que nós estamos vivendo aqui, por isso que agora estão dizendo que vai chegar esse auge de novo. Por quê? Porque houve essa abertura e todo mundo está vivendo como se nada houvesse, né? Como é que as comunidades de periferia estão enfrentando isso? Como sempre enfrentaram no mundo do capital, de maneira corpo aberto, né? Não tem condição de ficar isolada, porque são pessoas que vivem muitas vezes do trabalho informal, de pequenos bicos e tal, e que tem que sair para se virar, né? Então, o que tem acontecido aqui em Florianópolis e em todo o estado? São grupos, movimentos sociais que se organizam e que montam esquemas de distribuição de material de limpeza, de comida, né? Mas muitas vezes também é um contrassenso, porque tu entrega material de limpeza numa comunidade que não tem água. Pois é. Nós estamos aqui com uma comunidade em Palhoça de 12 mil pessoas, eu falei 12 mil pessoas, que não tem água. Que inclusive os advogados populares daqui de Florianópolis tiveram que entrar com uma ação civil pública, né, para que o governo, para que a cidade, para que o Estado se tome providências com relação a essas famílias, né? Então, essa é a situação das comunidades. As comunidades estão vivendo dessa solidariedade, né, que nesses momentos aparece. Aqui nós temos grupos bem importantes que sempre estiveram na luta nas comunidades. Então, as comunidades de ocupação, né, e mesmo comunidades que não são de ocupação, mas que têm periferias, como o próprio Campeche, que é um bairro de classe média, digamos assim, uma praia, tem os seus nichos de periferia. Então, aqui também a Associação do Bairro se organiza para levar as cestas básicas. Então, agora, estão vivendo esse horror. No caso, com esse afrouxamento que teve, fruto dessa pressão, fruto do próprio Bolsonaro dizendo que é gripezinha, que é histeria e tal, esse afrouxamento que teve, agora já está no pico ou ainda não chegou nesse pico? E como que está a situação do sistema de saúde? Tem já problemas de colapso no sistema, não? Então, o que o governo tem dito é que no interior do estado os leitos de UTI estão ocupados apenas 12% e que na capital são 40%. Mas um levantamento de um jornal novo, que tem aqui agora o Folha da Cidade, que é um jornal que nasceu no meio da pandemia, que já vinha se preparando para nascer, inclusive, impresso, porque aqui em Santa Catarina não tem mais, né, jornal impresso, mas que resolveu, então, ir ao ar por conta da pandemia mesmo. Esse levantamento feito pelo jornalista Fábio Bispo mostra que mais de 40% dos leitos que estão ocupados, né? E que agora, com esse afrouxamento, você sabe que demora uns 15 a 20 dias para que, né, os sintomas apareçam. Então, é por isso que está se falando que agora vai ter de novo pico, né, em Santa Catarina, justamente por isso. Então, se nós já temos mais de 40% dos leitos ocupados, né, e sabendo, Santa Catarina, se 1% da população precisar de um hospital, é 7 mil pessoas. Nós temos aí o quê? 400 e poucos leitos de UTI. Então, o que vai ser? Essa semana mesmo apareceram os primeiros casos de coronavírus no interior do estado, em cidades pequenas, com pessoas que nunca viajaram para o exterior, ou seja, o vírus está aí se propagando e essas pessoas estão sendo contaminadas, né? Então, é por isso que agora a gente está se preparando para esse momento de subida de novo. Ou seja, esse dado que pode virar realmente um foco no Brasil, confere. Confere. Dramático. Aproveitando um gancho que você já deu, que é sobre a imprensa, né? Você é uma estudiosa desse negócio, né? Como que tem sido a cobertura da mídia monopolista, a mídia tradicional aí em Santa Catarina, até porque a influência do poder econômico sobre essa mídia é muito grande. É bom a gente lembrar o velho da van, por exemplo, tem muita influência aí no estado. Como que tem se dado isso? A mídia de Santa Catarina, ela segue a mesma lógica em todo o Brasil. No começo, quando tanto o prefeito quanto o governador imediatamente saíram na linha de frente do isolamento social, eles embarcaram rapidinho nessa brincadeira aí. Então, todos os jornais, toda hora, todo mundo muito fazendo a campanha e tal. A partir do momento que afrouxa, a mídia afrouxa igual, né? A gente tem aqui alguns comentaristas que são referência do campo da mídia comercial, que têm feito comentários absurdos, assim, na linha do Bolsonaro, ou seja, tem que abrir, pobrezinho dos empresários, olha os comerciantes, como é... Então, agora, os comentaristas daí, Claro, eles são ótimos, eles são, assim, a boca alugada dessa gente, né? Ontem começou uma campanha
do CDL daqui para que volte o transporte coletivo. Né? CDL é o quê? CDL os diretores lojistas do comércio. Ah, tá, o comércio. A Câmara de Diretores e Lojistas. Tá. Então, a mídia já embarcou nisso. Então, a mídia comercial, ela faz o jogo do poder. Né? O governador comprou esses respiradores aí, com 33 milhões de reais que foram pagos à vista, sem saber qual era a empresa. Não tem um jornalista da mídia comercial para ir lá cobrar esse tipo de coisa. Quem deu a matéria, inclusive, foi o Fábio Bispo, juntamente com outro rapaz do Intercept. Então, assim, é essa mídia mais alternativa e independente que está realmente dando as notícias. Só que essa mídia também chega em pouca gente, ela não chega aos milhões, como chega, por exemplo, a retransmissora da Rede Globo. E aí, esses comentaristas dessa empresa, que é a MDC, é um nome aí que eu já nem me lembro mais, mas a antiga RBS, que é tanta sigla que ridículo, eles comentam, eles ficam do lado dos lojistas, do lado dos empresários, ou seja, a economia não pode parar. Né? Então, a mídia se comporta assim. Então, aonde que a gente vai encontrar informação? Na mídia alternativa, só que a mídia alternativa, ela não chega nas pessoas como chega, por exemplo, a televisão. Né? Como que é constituída essa mídia alternativa hoje em Santa Catarina ou em Floripa, por exemplo? Você tem mídia de periferia, mais pela internet, rádios comunitárias, como que isso está constituído? Tem sido feito algum esforço de montar rede, de montar um pool de elaboração de conteúdo? Como que está essa experiência aí? Sim, aqui em Santa Catarina a gente tem vários grupos, né, que trabalham com essa comunicação mais alternativa e que mesmo antes da pandemia a gente já tem esse hábito de se noticiar, né? Então, por exemplo, tem o Grupo Desacato, que é uma cooperativa de jornalistas aqui que está fazendo um trabalho excelente agora. Eu já tive com eles aí, Eles começaram um trabalho de Fique em Casa, que é um jornal que eles fazem pela internet e o nome deram um jornal de Fique em Casa. Então, já é uma maneira também de trabalhar essa ideia. E eles têm um trabalho fantástico que eles fazem. E a gente na Rádio Campeche também, os nossos programas que eram ao vivo, muitos deles não estão mais sendo ao vivo, mas a gente consegue produzir os programas via remota, via internet. Então, a gente passa as informações que tem que ser passado. Né? O problema que eu sempre digo com relação à nossa mídia é o nosso alcance. Né? A gente acaba sendo pela internet. Né? A gente não tem distribuição, por exemplo, de impresso. A gente não tem o alcance que tem a televisão. Mesmo que o Desacato, por exemplo, faça um trabalho todo via internet, mas qual é o acesso? Né? Ele ainda é muito pequeno. E o Desacato tem uma perna lá no oeste do estado, que é uma perna muito importante, jornalistas muito bons atuando lá. Né? Então, eles trazem um pouco dessa informação também do interior do estado. E aqui na periferia a gente tem as nossas parcerias, que também são as nossas parcerias já cotidianas, que são os movimentos sociais que nos abastecem a todo minuto com informações. Né? Então, por exemplo, esse pessoal que anda distribuindo cestas básicas, e tudo que é lugar que eles vão, eles tiram foto, fazem vídeo e mandam tudo para a gente. Legal. Então, tudo isso vai sendo disseminado e a gente vai podendo divulgar essas coisas. Mas continuo dizendo, o nosso alcance é pífio diante desses canalhas, né, que acabam falando para 7 milhões de pessoas numa manhã e muitas vezes acabam estragando, digamos assim, todo um trabalho que a gente vem tentando fazer. Né? Legal, Elaine. Fica aí, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Achei muito bacana o teu relato. O que eu tenho comentado aqui, Emílio, é que o jornalismo assumiu uma importância muito grande agora nesse momento, né? O jornalismo, para mim, estava muito morto antes, né? Chegou a pandemia e o jornalismo reviveu, porque as pessoas têm necessidade da informação, né? Como dizia o Adalmo Genro, a informação é uma necessidade social, ela não é uma coisa assim. Então, assim, como que o jornalismo voltou de novo a crescer, E é muito triste que a gente tenha que ver esses nossos colegas da mídia comercial permitir, né, que esse momento tão importante em que o jornalismo reassume o seu papel, que eles continuem sendo boca-alugadas, né, e que não façam o trabalho que tem que fazer. E não basta só informar o número de mortos, é preciso também questionar, é preciso também pôr as contradições, e isso, infelizmente, o jornalismo comercial não faz. Ainda bem que nós fazemos, né, a mídia alternativa, comunitária, popular, independente, mas o nosso alcance ainda é pequeno. Mas a gente vai fazendo e vamos resistir.
Com Jornalismo certeza. É isso. Excelente, excelente. Obrigadão, viu, Elaine? Obrigadão mesmo e bom trabalho aí, tá? Um Tá beijão bom, para querido. você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou?